Paz e graça para você. Convido você para uma reflexão na Palavra de Deus, aqui na Epístola, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo número 3, alguns versículos para a nossa meditação. A partir do versículo 1 diz assim: Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor corra e seja glorificada como é dentre vós, para que sejamos libertos de homens perversos e dissolutos, porque a fé não é de todos. Fiel ao Senhor, que vos tornará firme e guardará do maligno. Quanto a vós, confiamos no Senhor, que não só fazeis, como fareis o que vos é ordenado. O Senhor encaminhe os vossos corações no amor de Deus, na perseverança de Cristo. Irmãos, mando-vos em nome do Senhor Jesus que vos separeis de todo o irmão que comporta desordenadamente, e não segundo a tradição que vós recebestes. Pois vós mesmos sabeis como é necessário imitar-nos, porque não nos portamos desordenadamente entre vós, nem tomamos de graça o pão de ninguém. Antes trabalhamos noite e dia com trabalho e labor, para não sermos pesada a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para dar a vós o exemplo para nos imitar. Pois também, quando estávamos convosco, isto vos ordenamos, que se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns dentre vós se comportam desordenadamente, não trabalhando, mas intrometendo-se na vida alheia. A esses tais rogamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhe com tranquilidade, como o seu próprio pão. Porém, vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Se alguém não obedecer a nossa palavra, por essa carta, observai-o e não vos ajunteis com ele, para que se envergonhe e não se considere como inimigo, mas a demonstrai-o como irmão. Querida, a palavra de Deus para o nosso coração, aproveitando esse dia que nós não teremos nosso culto lá na congregação, mas a gente pode estar cultuando a Deus em qualquer lugar que a gente estiver, principalmente entre a família. Coisa gloriosa é poder reunir, adorar o Senhor, ler a palavra, refletir. E nós encontramos aqui, Paulo estava distante dos Tessalônicos, estava preso, mas não esquecia de enviar sobre eles recomendações para que eles não viessem a ser enganados pelos aqueles que se apostataram da fé. Já naquele tempo havia alguns inimigos da fé, alguns inimigos da verdade, como nos nossos dias hoje, há muitas pessoas que se fazem de crente e acabam querendo manobrar a fé alheia. Irmãos, não se deixe influenciar, não se deixe levar por aqueles que vêm atraentemente, com palavras persuasivas, tentando te tirar do caminho. O melhor caminho é a obediência. Se nós pertencemos a um ministério, e esse ministério determinou a nós que deveríamos fazer determinadas
obrigações, determinadas tarefas, procuremos fazer conforme a determinação dos nossos líderes e não nos deixemos levar por outros que vêm se intrometer e tentar nos tirar daquilo que fomos ensinados e fomos exigidos pelo nosso líder. Então, quero recomendar aos irmãos sampaenses que não fiquem andando para lá e para cá, não fiquem visitando outra igreja, não fiquem visitando outros irmãos, fiquem em casa, só se for em caso extremo mesmo para sair. Fora disso, fiquem em casa e tenham cuidado em estar sempre adorando a Deus, buscando a presença do Senhor, porque já houve muitos outros períodos na história que o povo de Deus teve que se recolher, e por ordem até do próprio Deus. Nós observamos que desde a saída do Egito, né, quando Deus, na matança dos primogênitos, ele mandou que o povo sacrificasse e ungisse os umbrais e as vergas à porta, para que quando o anjo da morte passasse, que o próprio Deus enviaria, só a casa que tivesse a marca, que obedecesse, que o povo tivesse reunido dentro de casa e tivesse marcado as portas da casa, só ali o anjo saltaria por cima e não mataria os integrantes da família. Mas toda casa que não tivesse a marca, por certo, o anjo tinha ordem de matar. Então nós recebemos uma ordem para nos recolhermos, irmãos. Nós observamos também quando os anjos chegaram lá na casa de Ló, na casa de Ló, os anjos estavam dentro da casa. E veio aquela multidão de homens querendo até fazer maldade aos anjos, como se tivesse poder para isso, né? E os anjos estenderam as mãos e eles ficaram a noite toda circulando e não conseguiram entrar. Quem obedeceu saiu com os anjos. Ló saiu com suas filhas e a sua esposa, mas entre elas, a esposa de Ló olhou para trás, isso é, desejou aquilo que tinha ficado para o mundo, nesse mundo, desejou aquilo que ela adorava, que ela gostava, e deixou de caminhar. Olhando para trás, como a ordem do anjo que não olhasse para trás, ela foi convertida numa estátua de sal. Então, irmãos, olhemos firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Nele, querido, nós temos a nossa segurança, nele nós temos a vitória garantida. Então, não é o lugar físico que você vai estar adorando, é o teu coração, isso é a tua alma, que deve estar voltada para Deus. Então, adore a Deus aí, família. Procure obedecer todas as recomendações que o povo da saúde estão indicando, a Secretaria de Saúde, a imprensa está comunicando, porque é uma determinação do Ministério da Saúde. Então vamos obedecermos, buscar cumprir a nossa parte e o restante deixemos com o Senhor. Então Paulo aqui estava até trazendo elogios aos tessalônicos, porque eles não só estavam fazendo e continuariam a fazer, segundo o que Paulo conhecia acerca deles. Não é porque Paulo estava distante que eles deixariam de obedecer. Paulo deu esse testemunho, quando ele diz assim, a partir do versículo número 4, ele diz: quanto a vós, confiamos no Senhor que não só fazeis, como fareis. Isso é, não só estavam fazendo ali, realizando a obra, como dariam continuidade em obedecer a palavra de Deus. E eu espero de vocês isso. Cada sampanhense vai ter essa marca da obediência consigo. Evite receber convites, andar e achando assim, não tem nada a ver, isso não tem nada a ver, eu tenho fé que não vai nada a ver com ela. Você tem fé, mas se não tem obediência não adianta nada. A fé, querida, ela só tem efeito junto com a obediência. Se a ordem é maior, a ordem é superior, se o teu pastor presidente deixou uma ordem e você não obedecer, não adianta nada a sua fé, porque o próprio Deus não aprova a fé daquele que é desobediente. Então, portanto, vamos buscarmos obedecermos aí com força mesmo, pedimos misericórdia ao Senhor, clamarmos o socorro divino, para que sejamos instrumento, para quando alguém
nos procurar, a gente pelo menos tem uma palavra mesclada com a fé e com a obediência, e isso tem um poder grandioso para Deus operar na vida daqueles que necessitam da nossa ajuda quando nós estivermos obedecendo a palavra. Então, portanto, não corra, fique em casa. É muito ruim, né? Ter que ficar em casa por obrigação, né? É muito ruim. Mas a obediência é melhor. Muito melhor obedecer. E a gente vê pouco tempo, apenas uma recomendação, fique em casa. Isso já traz um cômodo tremendo em nós. Irmãos, imagine algumas pessoas que estão prisioneiras no mal, elas serão um dia lançadas num lugar de sofrimento eterno, um lugar de amargura, um lugar onde nunca mais cessará o sofrimento. É o inferno, que é reservado para os filhos da desobediência. Então, portanto, procuremos ter cuidado e obedecermos a palavra. Não temos que questionar o nosso pastor presidente, não temos que questionar as ordens superiores que veio, nós precisamos aprendermos a obedecermos. Que o Espírito Santo coloque em nossos corações essa palavra. E também ele dá um alerta aqui com relação àqueles que se aproximam, que não querem trabalhar e aproveitam situações, aproveitam a oportunidade ainda para levar vantagem em cima daqueles que estão usando de boa fé. Então a gente tem que procurar entender que algumas pessoas são aproveitadoras, elas vêm assim aproveitar, ficar na sombra para arrancar os frutos, os bons frutos, quando na realidade elas não têm fé também, elas só estão ali para aproveitar. Então a gente precisa vigiar no tocante a isso. A Bíblia diz que quem não quer trabalhar também seria bom que não comesse. Todo mundo precisa comer, né? Então todo mundo precisa trabalhar. E aqui, trabalhar aqui na obra de Deus é de essencial importância que tenhamos o cuidado e prestamos a misericórdia. A nossa provisão virá do Senhor. Não se preocupe porque as coisas estão difíceis. Deus enviará o teu socorro. Curve o teu joelho, clame a Deus, mostra para Ele a tua situação e peça misericórdia, porque Ele é poderoso para trazer o sustento, trazer a vitória que a gente precisa. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, que Deus nos dê força e nos dê graça e a proteção para que não sejamos atingidos por essa praga que está lançada sobre o pecado da humanidade. Que Deus nos dê força e graça para obedecermos. Louvemos e adoremos o nome do Senhor. Vitória aí para todos que são panhenses aí, ficam no Senhor. A palavra que a gente tem que lutar por ela agora é lutar para praticar, só para saber não. Obediência. A obediência é a chave para nos levar à vitória. Amém? Deus nos abençoe em nome de Jesus. Tenha um restante de domingo abençoado, super abençoado, louvando ao Senhor. Lembre-se que o nosso pastor pediu para que às 20 horas estejamos todos orando a Deus. Onde você estiver, esforce-se. E eu, claro, creio que vai estar todo mundo em casa mesmo, né? Só vão sair aqueles que, por extrema necessidade, tiver que atender ou socorrer alguém ou fazer alguma coisa que não pode ser adiada. Mas fora disso, vamos estarmos todos em casa e orando ao Senhor, pedindo o socorro e o alívio para a nossa nação. Deus nos abençoe, pela glória do nome de Jesus. Amém.